Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre conexão com Deus. Alguns elementos psicológicos que nos favorecem a ter essa conexão divina e elementos também que nós carregamos que nos impedem de ter essa conexão com Deus. Então, se muitas vezes você já fez as suas orações, já fez as suas preces e tudo mais, e ainda você não sentiu essa conexão com Deus, se você de fato não conversou, se você não recebeu algum feedback, na verdade você recebeu. O problema é que você não ter percebido. Se você não teve essa experiência ainda, eu vou falar hoje a respeito disso, né? Dentro desse tema de psicologia, personalidade, essência e ego, que é o que compõe a nossa estrutura como indivíduo e o que nos ajuda e o que nos impede de fazer essa conexão com Deus através das nossas práticas, através das nossas orações. Beleza? Então nós vamos falar um pouco dessa parte da psicologia, que é a psicologia gnóstica, uma psicologia diferente dessa que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, que está ligada a tratar pessoas que têm algum tipo de problema, seja mental ou emocional. Não tem a ver com isso. Essa psicologia, ela é da gnose, não, mas não gnose como instituição, e sim gnoses como trazendo a origem da palavra como conhecimento. É um conhecimento que faz com que você seja capaz de olhar para dentro de si, ver os elementos que você encontrar, perceber e ver os elementos que tem dentro de você, para que você use isso como uma ferramenta a seu favor para poder se conectar com Deus. De uma forma simples, é como se fosse um passo a passo para que você logre de fato essa conexão com mais clareza, sem tantos mistérios ou sem tantas barreiras que impedem que a gente faça isso, beleza? Então a gente vai falar dessa parte da psicologia que tem a ver com a personalidade, a essência e o ego. Vamos entender o que são esses três elementos que estão atuantes dentro de cada um de nós, a relação entre os três, né, a personalidade como um filtro, a nossa condição atual, né, os alimentos que fazem com que a nossa personalidade, a essência e o ego vão se engrandecendo ou não, e uma prática para entender, para poder perceber de fato esses elementos dentro de nós, porque não adianta nada eu falar isso para você, por exemplo, e você não perceber isso dentro de você, achar muito bonito muitas vezes, mas não perceber esses elementos dentro de você, beleza? É necessário que tenha experiência própria para que você comprove por si só isso que nós vamos falar aqui sobre a personalidade, essência e ego. Ver com seus próprios olhos que isso existe dentro de cada um de nós e que isso pode ser uma ferramenta que nos leva até Deus ou algo que nos afasta de Deus, como a gente vai ver. Beleza? Vamos lá então. Dando seguimento aqui, né? Personalidade. Vamos falar um pouco da personalidade. Personalidade nada mais é do que um conjunto de hábitos, né, costumes, valores, dogmas, conceitos, tudo aquilo que de alguma forma nós aprendemos externamente, né? Seja através dos exemplos que nós crescemos, seja através da cultura da qual nós somos inseridos, seja através da convivência das pessoas que estão próximo de nós. Então, são conhecimentos, são conceitos que absorvemos através da nossa vivência, através da nossa vida, que estão ali junto com a gente através de todos esses aspectos externos, né? E veja só que interessante, aqui fica bem claro da gente entender a importância, né, desse elemento da personalidade enquanto a criança se desenvolve, porque é ali que a personalidade se desenvolve. Ela se desenvolve do 0 aos 7 anos e depois disso ela se robustece. Então você pega uma criança, por exemplo, ela, né, nasceu, está crescendo e tudo mais, como que ela vai aprendendo as coisas? Ela vai aprendendo observando.
observando os seus pais, observando as pessoas ali que compõem o seu convívio, as coisas que ela vê na televisão, as coisas que ela vê no seu dia a dia, enfim, tudo que compõe ali a sua vida. Ela vai absorvendo aquilo e esses elementos, essas situações, esses exemplos que ela vai absorvendo, vai moldando ali os pilares, vamos dizer assim, a base da sua personalidade. Então, por aqui você já vê, né, no caso, a importância de dar os exemplos corretos, por exemplo, na educação da criança, principalmente nesse tempo do 0 aos 7 anos. Porque após isso, a personalidade da pessoa já está formada. Ela pode ter nuances de mudanças e tudo mais, mas a sua base está formada. Ela absorveu aquilo, mesmo que inconscientemente, que é o que na verdade acontece, inconscientemente, porque uma criança ela não tem discernimento, ela não tem o bom senso para poder escolher o que ela vai absorver e eliminar o que ela não acha necessário. Não tem essa ferramenta ainda à sua disposição. Então ela só vai absorvendo cada vez mais e cada vez mais, e dependendo dos exemplos na qual ela tem, dependendo não, desses exemplos que ela tem durante esse processo, durante esse tempo de vida aí, do 0 aos 7 anos, é o qual vai se formar essa base que seria a personalidade dela. Então, se a gente entende que a personalidade ela é todo esse conjunto, esses fatores externos que nos influenciam, que nos moldam, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, porque quando nós recebemos uma determinada informação a partir do momento que a gente já tem uma base, uma personalidade feita, a nossa mente vai buscar ali dentro dos nossos conceitos, dos nossos dogmas, das nossas culturas, vai buscar informações e depois vai escutar aquela informação para você para dizer se isso é legal, se isso não é, se isso é bonito, se é feio, se eu gosto disso, eu não gosto e assim por diante. Então a personalidade ela acaba sendo também um filtro, uma lente da lente da qual você vê o mundo, qual a perspectiva que você tem das coisas. E isso é bem interessante. A gente vê a importância de tomar cuidado com os exemplos que a gente expõe, por exemplo, uma criança que está formando a sua personalidade. E a diferença de cultura, de hábitos, como isso pode influenciar. Porque, por exemplo, se você pegar uma coisa bem simples, né? Se você pegar, por exemplo, no Japão. No Japão, o pessoal aprende culturalmente que quando você vai tomar, por exemplo, sopa, você precisa fazer barulho. Isso é sinal de respeito, é sinal de que você apreciou de fato aquela sopa. Agora, se você toma sopa quietinho, sem fazer barulho, se você fizer isso lá, a pessoa vai entender que você não gostou daquela comida, não gostou daquela sopa. Olha só que interessante a lente, ali como a pessoa enxerga. E às vezes não tem nada a ver a pessoa, por exemplo, chega um turista lá, a pessoa nem entende, e aí tomou a sopa e achou muito gostoso, mas não fez barulho. Aí o outro vai lá e pensa que o cara não gostou da minha sopa. E às vezes não tem nada a ver. Então, a personalidade, ela influencia demais, ela mostra como a gente enxerga as coisas. E aí chega o ponto, o quanto disso é real pra gente. O quanto disso é verdade quando eu estou enxergando uma determinada situação. Que nem esse exemplo da sopa. O cara gostou da sopa, mas ele não fez barulho. E olha a percepção que teve, a lente que teve ali, que o cara olhou através daquela lente, daqueles hábitos, daqueles conceitos que ele tem e tirou uma conclusão. Que no caso, por exemplo, desse exemplo equivocado. Então, isso é um exemplo simples, mas quantas coisas nós podemos levar pra gente e ver como nós estamos olhando isso e de repente estamos sendo equivocados. Então, a personalidade o que de fato na personalidade é nosso e o que de fato foi colocado ali na gente. Isso é bem interessante de se pensar e faz a gente refletir, porque nem tudo que a gente olha, se a gente olhar com os olhos da personalidade, vai ser uma realidade. Ela pode ter uma realidade escondida ali por trás, da qual, se a gente olha com um determinado filtro, nós não temos a capacidade de ver o que de fato está acontecendo.
E isso influencia muito, isso acontece muito quando a gente está tentando se conectar com Deus. Por exemplo, uma pessoa que aprende que para se conectar com Deus precisa rezar 10 Pai Nosso, 30 Ave Maria e não sei o que mais tanto. E não é assim. E aí às vezes a pessoa vai lá, reza 20, 30 Pai Nosso, mas está completamente dispersa. Tá lá, Pai Nosso que estás no céu, e pensando em diversas outras coisas, por exemplo. Vai adiantar ela rezar 10, 20, 30 vezes? Não, não vai adiantar. Mas ela aprendeu que dessa forma ela vai conseguir. E aí só que ela chega lá, faz as coisas e não tem o resultado que gostaria. Vê que a personalidade, dependendo da que esse filtro age dentro da gente, percebe que ela pode tirar a nossa capacidade de enxergar a realidade. Isso é complicado. Então isso é complicado. E para quem busca isso, que é a verdade, como Cristo falava, por exemplo, eu sou a verdade, o caminho e a vida. A verdade, ela é a verdade. Se você, não importa se você olha com, não importa qual lente você use para olhar. Se você não for capaz de entender esse elemento dentro de você, para que você muitas vezes pegue essa, se você está olhando com a sua lente, você tem que ter o discernimento, tem que ter a noção clara de que às vezes essa lente que você está usando não é necessária para aquele momento. Na verdade, ela pode até te atrapalhar. Então você tem que ter o discernimento de muitas vezes poder tirar essa lente para que você possa enxergar o que de fato está acontecendo ali. E buscar isso que é Deus, e buscar isso que é a nossa conexão divina, e isso que é o divino que está em nós como uma semente, como uma potencialidade como diz, de explodir, de governar, de fazer esse elo com o divino e se tornar até mesmo o próprio divino. Isso é uma realidade, mas como que nós estamos olhando isso? Então a gente tem que ter esse discernimento para poder ver o que esses elementos internos relacionados à personalidade influenciam ou não, ou nos impede ou não de ver, de tocar, de ver isso que é real. Porque qual que é o lance de você buscar essa sua conexão divina? Está vendo o que é real, como a gente vai ver ali mais para frente. Entende? Beleza? Bom, vamos passar para o próximo aqui. Essência. Lembra lá na Bíblia quando Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança? Pois é. Onde será que está essa nossa imagem e semelhança? Porque se a gente olhar para o mundo hoje, se a gente olhar para as pessoas hoje, será que é fácil de encontrar Deus ali? Ainda mais hoje, com essa polarização que está de tudo. Polarizado a política, polarizado os esportes, polarizado qualquer opinião divergente entre pessoas já é motivo para criar discussão. Críticas no sentido de ofender, não críticas construtivas, né? Desentendimentos, brigas, guerras de repente entre pessoas, entre famílias, entre nações, enfim. Brigas religiosas, né? A religião vindo para ajudar, para transformar a pessoa, para tentar fazer esse religar, né? Esse religar com Deus, e as pessoas, em vez de usar isso como uma ferramenta a seu favor, não, usam ainda para falar, não, minha religião é certa, a sua que é errada, e por aí vai. Então, é ali que está isso que é a imagem e semelhança de Deus em nós? É óbvio que não, né? A imagem e semelhança de nós está nisso que é chamado de essência, né? Chamado de essência, de consciência, de fonte, seja lá como que qualquer religião ou cultura dê o nome, mas é isso que é essência, que são as qualidades inatas, qualidades que já nascemos com ela. Por que nascemos com ela? Porque é a nossa herança divina, é ali que está a nossa parte de Deus, é onde nós somos a sua imagem e semelhança com os valores divinos da alma, é um pedacinho da alma que se trabalhado, faz com que nós possamos experienciar isso que de fato é Deus. Então, a essência, né? Se você pegar, por exemplo, assim,
onde que nós podemos encontrar, por exemplo, de uma forma simples para a gente entender, assim, experienciar um pouquinho isso, porque todo mundo já experienciou isso. Principalmente, vamos dizer assim, de um aspecto externo. Por que externo? Porque, por exemplo, se você pegar uma criança, quando você vê uma criança que eu digo um bebezinho, quando você pega uma criança, ali é a essência pura ainda, né? Por isso que ela tem uma frequência, uma vibração muito forte que chega a nos agradar e estimula isso, a nossa essência interna. Por isso que é agradável ficar perto de um bebezinho, por isso que a gente fica, ai, que coisa bonitinha, e dá vontade de apertar, dá vontade de espremer, você se sente bem. Por quê? Porque ali é aquela parte, aquela herança divina está ali transbordando. E isso afeta a nossa, isso mexe com a nossa essência ali, com a nossa semente, né? Porque é ali que está toda a potencialidade divina. Tudo que existe relacionado à imagem e semelhança de Deus está nessa semente, está nessa essência. E aí, por a gente ter essa essência, ela vai se desenvolver e arregaçar, como diz, tacar o terror aqui. Não, não é assim. Não é toda a essência que vai se desenvolver. Por quê? Porque a essência, ela se desenvolve até um certo nível, naturalmente. Né? E se você parar para prestar atenção, por exemplo, pegar o exemplo de novo da criança. Quando ela é bebezinha ali e tal, daqui a pouco ela atinge uns 3, de 3 a 5 anos, você vê que aquilo que ela tinha enquanto ela era bebê, aquela essência pura, aquilo que era um magnetismo realmente forte, ela começa a se perder. Começa a deixar de evoluir naturalmente. E aí começa a ser engolida por determinadas coisas que nós vamos abordar aqui para frente. Então quer dizer que todas as essências vão se desenvolver? Claro que não. Não é assim, porque só vai se desenvolver através de um trabalho consciente, através de realmente você buscar isso, usar, por exemplo, uma dessas ferramentas aqui, que é essa psicologia, usar isso para você encontrar esses elementos dentro de você e transformar isso, fazer com que isso se expresse aqui no mundo, né? Fazer com que de fato essa ligação, essa essência seja forte, seja profunda e se conecte com Deus de uma tal forma que possa se expressar nas qualidades divinas que tem, como paz, como amor, como diligência, como harmonia, como empatia, né? Qualidades ligadas, por exemplo, ao Cristo. Então, ali, quando diz a imagem e semelhança de Deus, é essa parte da nossa essência. É isso que nós, é nessa parte que nós somos a imagem e a semelhança. Então, sabe quando diz na Bíblia também, por exemplo, que muitos são chamados e poucos são escolhidos? É justamente por conta disso. A essência ela não vai se desenvolver sozinha, vai necessitar de um trabalho, vai necessitar fazer um trabalho, um esforço para fazer essa conexão, para ter essa conexão com Deus, para ter essa conexão divina e para exercer essas qualidades aqui. E não é todo mundo que vai querer, não é todo mundo que quer fazer isso. Né? Não é, muitos são chamados de poucos escolhidos porque a pessoa ela não se escolhe, ela não escolhe fazer esse trabalho. Né? Voltando ali no exemplo da criança, se você pegar, por exemplo, ali como eu falei, a criança como pura essência, ali um bebezinho, você vai vendo que conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo essa frequência, ela vai perdendo isso que é a essência. Na verdade, não é que ela vai perdendo, ela vai sendo tomada por outros elementos, no qual a gente vai falar um pouco mais pra frente, e acaba isso ficando sobreposto. E aí você vai perdendo isso porque ela parou de desenvolver, porque o natural dela vai se desenvolver ali até os 3, 5 anos. Depois disso, só com o trabalho. Só com o trabalho. Então você pega aí, né, aquela criança que tinha toda essa essência, toda essa expressão de amor, de afeto, de carinho, que tinha uma simplicidade para se expressar ali, fazendo suas coisas sem se importar, por exemplo, com o que as pessoas pensam ou pensavam, fazendo as coisas pura e simplesmente de uma forma simples. Você vê que conforme daí ela vai crescendo e se não trabalhado isso,
ela vai se complicando. Então, uma criança que tinha facilidade para se expressar, por exemplo, começa a ficar mais tímida, porque começa a ter bloqueios, começa a se preocupar com o que as pessoas vão pensar. É uma pessoa que tinha, uma criança que expressava ali o seu amor, dividindo verdadeiramente, de coração sincero, dividia seus brinquedos, as coisas que tinha ali, né? Dividia sinceramente, de coração puro ali, começa a não dividir mais, falar, não, isso aqui é meu, não quero emprestar. Por exemplo, né? Uma criança que tinha aquela facilidade para dizer, por exemplo, que amava seus pais, aí ela já não tem vergonha. Criança que ia ali se expressava tranquilamente, conversando com outras crianças, com outras pessoas, começa a ficar tímida. Então, você vê que no processo, é só você pegar, você vê como era, se você olhar para você e ver como você lembra, se você se lembra, como tem também a ver com o aspecto da essência, de estar presente. Se você se lembra como você era quando criança, você vê o quanto as coisas externas elas puderam influenciar você para que você, por exemplo, fosse complicando a vida. Né? Medo de falar em público, medo de se expressar, insegurança, é, crenças relacionadas a crenças negativas relacionadas a dinheiro, escassez, uma série de crenças que acabam limitando a gente. Né? Daí que vem aí o lance de crenças limitantes, por exemplo. Então você vê que a essência ali ela começa pura e ela vai se complicando, vai deixando de se expressar, vai sendo engolida por outros elementos, né, no qual a gente vai falar aqui a seguir, né, e acaba deixando de se expressar e a pessoa, ela não perde, mas abafa completamente a sua conexão com Deus. E aí, por isso que muitas vezes nós tentamos fazer, nós fazemos as nossas preces, nós fazemos as nossas práticas e temos a sensação de que não somos respondidos, porque nós, nós somos respondidos, mas não temos mais a conexão para poder receber aquela resposta. Então é necessário trabalhar sobre determinados elementos para que a gente consiga fazer com que essa conexão venha novamente. Né? Ali através das nossas práticas, através de se conhecer, de se autoconhecer. Beleza? E aí vai chegar nesses outros elementos, na qual a gente vai falar aqui um pouco. Antes disso tem aqui, né, por exemplo, em relação à criança, pegar aí, nossa, essa foto, como expressa a consciência, né? O sorriso, a tranquilidade, a harmonia da criança. Você vê a criança quando ela é, bebezinha, assim, criancinha, mas você vê o quanto de harmonia ela tem, o quanto de simplicidade, mas não simplicidade no bom sentido, de ser realmente simples, de pegar, tá com vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Tá se divertindo com algo, tá se divertindo de coração. Tem algo para compartilhar, compartilha de coração. Não tem, o que os outros vão falar, não sei se eu posso fazer isso. Não, isso daí começa a vir depois, começa a vir com seus conceitos, preconceitos, cultura e tudo mais que vai engolindo isso que é a nossa essência. Bom, agora que a gente já viu o que é a personalidade e o que é a essência, a gente vai ver o que é o ego. Então, o ego é um conjunto de defeitos psicológicos, valores negativos. Então, veja bem, da mesma forma que a gente tem a essência, essa nossa herança divina, que representa as qualidades divinas, as qualidades de Deus, né? Toda a potencialidade humana enquanto parte divina dentro de cada um de nós, nós também temos o ego, que é completamente o oposto da essência. Né? Se você pegar, por exemplo, enquanto a essência ela tem a harmonia,
né? Ela tem a capacidade de harmonia, de se harmonizar e harmonizar o seu ambiente e outras pessoas. O ego, ele tem a desarmonia. O ego, ele tem a capacidade, a força de desarmonizar a si, ao seu ambiente e ao próximo. Enquanto a essência tem o amor, o ego tem o ódio. Enquanto a essência tem a sinceridade, tem a integridade, o ego ele tem a falsidade, ele tem a mentira, ele tem a desonestidade. Então, o ego ele é a outra extremidade da essência. Aí que você vê, por exemplo, em muitas mitologias, em muitas histórias, inclusive até em livros sagrados, o lance da pessoa, né, da pessoa humana, ela ter aquele seu anjinho e o diabinho, né, o anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? O anjinho geralmente do lado direito e o diabinho geralmente do lado esquerdo. Porque representa isso, representa essa dualidade, representa essa pluralidade, porque o ego ele nada mais é do que a pluralidade, até mesmo quando fala na Bíblia, né, quando Jesus, o mestre, ele é tentado por um demônio e ele diz que ele é uma legião, por exemplo, né? Existem vários níveis de interpretação que não tem a ver com a interpretação literal daquilo, mas tem a ver com a interpretação do coração, a interpretação da essência, a essência olhando aquela escritura e absorvendo o que tem de real daquilo. E um dos aspectos é esse, é a legião que existe dentro de cada um de nós. Porque veja bem, se a humanidade, ela, né, se a pessoa, ela tem essa capacidade divina dentro dela, se o homem por si só né, são pessoas extremamente inteligentes, a gente vê pessoas aí com grandes capacidades, com grandes feitos aí dentro da humanidade, e ainda assim a humanidade ela ainda está da forma como está, né? Tantas guerras, tantas brigas, tantas discussões, tudo é motivo para críticas, tudo é motivo para usar a palavra para ferir o outro, tudo é motivo para inveja. Você não tem aquela alegria pelo bem alheio, você tem a inveja, né? É o oposto ali aos opostos. Então, como que se a gente tem essa parte divina, se nós somos realmente seres com inteligência, como é que o mundo está como está? Como é que existe guerras ainda entre países? Como é que existiu guerras entre países? Como é que existe guerras entre famílias e pessoas? É por conta disso, por conta do ego. O ego é que vai complicando a nossa vida, que vai trazendo os problemas. Ele é a razão da desgraça humana. Ele é a razão do qual nós não conseguimos nos conectar a Deus. Tanto que, quando a gente acessa a essência, o ego ele ainda está dentro da gente. Mas quando a gente acessa a essência e a essência passa a se expressar na frente do ego, não quer dizer que o ego foi embora, mas quer dizer que você está expressando a sua essência. E aí sim é possível você fazer sua conexão com Deus. Só que quanto mais você exercita isso, mais essa conexão fica forte e mais fácil de enxergar esses elementos que a gente precisa tirar de nós, que é o ego, fica mais simples de enxergar. Fica mais fácil de enxergar. E essa ferramenta, você entender esse conceito de personalidade, essência e ego, você entendendo esse conceito e partindo desse conceito para experienciar isso, começar a enxergar o que é o ego, como ele age na sua mente, porque o ego ele fala muita coisa. Eu não vou entrar agora né, mais profundo ali no pormenores ali na questão do ego, porque eu vou fazer um vídeo falando só sobre o ego, um outro vídeo falando sobre a essência, e ali sim eu vou abordar de uma forma mais profunda como que é essas expressões do ego, como eles agem em cada um de nós e da onde que vem isso daí, né? Porque se a essência tá ali, né, como diz, como um anjinho desse lado, por que que o ego tá do outro lado e tal?
Mas não é o momento agora. O lance é que você precisa entender isso e até o fim aqui do vídeo eu vou explicar para você como que você vai perceber isso, né? Como que você vai, qual ferramenta você vai utilizar, como utilizar para você poder perceber essa realidade de uma forma sem, como diz, sem filtros, né? Sem filtros para poder ver esses elementos por si só dentro de você. Então o ego ele é a outra ponta, ele é aquilo que realmente traz as complicações humanas. Bom, beleza, dando continuidade aqui, vamos entrar agora nessa tabela, só para fazer um resumão aí do que a gente viu. Então, partindo aqui, personalidade. Então, personalidade são os hábitos, costumes, valores sociais, né? A essência são qualidades, valores da alma, valores, né, divinos que estão com a gente. E o ego são os defeitos psicológicos. Né? A personalidade ela é tudo aquilo que nos é emprestado, que foi aprendido durante a nossa vivência, durante aí as nossas experiências com o dia a dia da nossa vida. A essência ela é uma herança divina, nós já trazemos isso já conosco de Deus, né? Essa parte divina de nós, onde contém toda a nossa potencialidade divina, né? Mais pra frente eu vou falar disso mais profundo sobre isso daí, né? Mas tem até uma passagem quando Cristo fala, né? Agora eu não lembro de cabeça, mas depois eu vou pegar. Quando Cristo fala, né, que ele acaba fazendo um milagre, não lembro qual. E aí ele fala: vocês farão isso que eu faço e muito mais. E isso tem a ver com a nossa herança divina, que ela é cada vez que nós vamos nos aprofundando e vamos liberando mais essa força, mais próximo do Cristo, mais próximo de Deus, mais próximo daquilo que é real nós vamos ficando. E o ego é um agregado que ele foi formado em algum momento. Ele foi formado em algum momento. Tanto que tem até uma representação do agregado sendo formado na passagem lá da criação, quando diz que Adão foi expulso do Éden, né? E de lá para cá foram se formando vários agregados, né? O ego foi se formando e ele vai se formando. Inclusive, no dia a dia, é possível que novos defeitos, que novos agregados psicológicos sejam formados, mas eu vou falar mais profundo sobre isso daí em um outro vídeo. A personalidade, então, ela é formada do 0 aos 7 anos. A nossa essência, nós nascemos com ela. E o ego, entre aspas, como eu falei, nós nascemos com ele. Ele foi formado em algum momento e nós viemos trazendo isso. Nós viemos trazendo esses agregados. E quando nós nascemos, de certa forma, eles já estão conosco. E eu sei que parece esquisito se ele foi formado em algum momento, como que ele nasce com a gente. Parece esquisito, mas é simples de você entender. Por exemplo, se você pegar uma criança, pega, por exemplo, irmãos. Foram criados, por exemplo, numa mesma família, com valores mais propensos à expressão da essência, por exemplo, né, com hábitos, costumes e uma cultura mais voltadas para expressar isso que é a essência, isso que é o divino. E dois irmãos estão, né, nessa família e tiveram a mesma criação. Você já viu que quando, não sei se você já passou por essa situação, mas quando você vê, por exemplo, uma criança e ela faz algo que é completamente fora da realidade, da nuance a qual ela vive, e você fala, caramba, aonde essa criança aprendeu isso? Onde que ela aprendeu? Isso geralmente vai acontecer depois dos 4, 5 anos de idade, né? Que é onde o ego começa a tomar conta ali da criança e vai afogando ali, né? Vai abafando a essência. Então você já viu isso? E você fala, cara, da onde essa criança fez isso? Né? Tipo, da onde que ela aprendeu a fazer isso daqui? Onde que ela aprendeu a falar isso? Onde que ela aprendeu a agir dessa forma? Ninguém age aqui em casa, age dessa forma. A criança não tem contato com outras coisas. Como é que aprendeu? Então, é o agregado, o ego começando ali a se expressar. E cada um de nós
tem as suas particularidades desses defeitos, onde cada qual se expressa, cada qual tem um que se expressa mais, outro que se expressa menos, determinados defeitos se expressam mais em uma pessoa, outros em outra. Né? Por exemplo, um tem mais tem mais a cobiça, tem mais a inveja, tem mais a ira, enquanto que o outro, por exemplo, é mais mentiroso, é, tem uma mais luxurioso, enfim, uma série de diferenças, da mesma forma como a essência, né? Nós temos, cada um de nós tem, de repente, é mais propenso a expressar uma determinada qualidade, né? E a mesma coisa acontece com o ego. Então é simples de ver isso daí. Eles foram formados, eu vou falar isso mais pra frente, eles foram formados, porém nós nascemos já com ele. Beleza? Vamos dando continuidade aqui. Então, a criança, formação de sua personalidade. Como vai se manifestando o ego à medida que se forma a personalidade. Então, o que acontece? A personalidade, como foi dito, ela é um veículo de expressão. Ela é a forma como você enxerga o mundo e como você expressa os seus conceitos, a sua forma de sentir, de pensar, de sentir e de agir. E conforme você tem essas suas referências, você vai estar predisposto a expressar mais a sua essência ou o ego. O ego ele vai estar lá de qualquer forma, assim como a essência. Mas quem vai permitir, quem vai dar a liberdade para que ou a essência ou o ego se expresse é a personalidade, porque ela é o veículo de expressão aqui. Né? Se você não tiver, por exemplo, você pode até ter o eu da mentira dentro de você, né? Só que você não tem o hábito de mentir, por exemplo. Ou praticamente nunca mente, um exemplo. Então, o eu da mentira é mais difícil dele se expressar em você. Da mesma forma, por exemplo, que você é uma pessoa que não leva, por exemplo, aquele famoso eu não levo desaforo para casa, né? Ou seja, acontece alguma coisa, você já explode, sempre deixa o quê? A ira se expressar, a raiva se expressar, a sua autoimportância, o orgulho, por exemplo. Então, é os hábitos, as crenças, a sua cultura, a forma como você vê as coisas que vai dar a manifestação para o ego ou para a essência. E aí que vem um detalhe de se analisar, né? Por exemplo, a minha personalidade, ela tá mais propensa a expressar o quê? Quais são os meus hábitos, né? Quais são os hábitos que eu tenho que expressam a essência e quais hábitos que eu posso ter que que expressam o ego. Então a gente precisa começar a fazer essa autoanálise, porque essa ferramenta ela serve para que você se aprofunde dentro de si, né? Para que você enxergue esses elementos dentro de si e passe a ser um crítico de você mesmo, para que você vá melhorando, vá se aprofundando cada vez mais. Tem até em muitos, principalmente no Oriente, né? Se você pegar no Oriente, mas em vários livros sagrados falam sobre aquela aquele clichê, mas que é uma verdade de que você é o seu pior inimigo. E isso é verdade. Por quê? Por conta desses elementos que estão dentro de você. Quanto mais esses elementos conseguem se expressar, mais você vai complicar a sua vida, né? Uma pessoa que mente muito vai se complicar de uma tal forma que pode deixar outras pessoas tristes, deixar outras pessoas com raiva, pode complicar a sua situação emocional, mental, financeira, relacionamento, enfim, pode se complicar de uma série de formas. Uma pessoa que expressa que é muito nervosa, meu, vai afetar a sua saúde, vai afetar a saúde de outras pessoas, vai afetar o relacionamento com outras pessoas. Então, realmente você é o seu pior inimigo porque o ego ele é a razão da desgraça humana. Então a gente tem que ficar atento que nessa formação da nossa personalidade
o ego começa a se manifestar, né? A criança, como foi falado lá, a criança que dividia suas coisas de coração puro, de coração nobre, passa a não querer dividir mais porque não, isso é meu, eu tenho medo de dividir porque senão eu não vou ter mais. Olha só a crença de escassez se manifestando, a crença de escassez e o ego da cobiça, o ego da inveja, o medo de perder aquilo que tem, começa a se expressar e vai gerando escassez e mais uma série de outras coisas, por exemplo. Então, à medida que a sua personalidade vai se formando e depois vai se robustecendo, vai mostrando para você se você está manifestando mais a essência ou manifestando mais o ego. Mas aí tem uma pergunta. Então quer dizer que se eu sou uma pessoa que tem bons hábitos, eu tenho bastante bons hábitos. Então quer dizer que eu já estou expressando sempre a minha essência? Claro, claro que não. Não é assim que funciona. O fato de você ter bons hábitos quer dizer que você tem uma predisposição e uma possibilidade maior de expressar a sua essência, mas ela não quer dizer que ela vai se expressar. Porque para expressar a essência é necessário um estado, é necessário você estar presente, você estar realmente de consciência atuante a todo momento, não pensando em futuro, não pensando em passado, não divagando a sua mente e realmente exercer a presença. Né? Eu vou falar isso daí em um outro vídeo, mas o importante é você entender que bons hábitos vão te dar a possibilidade de expressar a essência. Enquanto que maus hábitos, o ego sempre vai acabar se manifestando, porque o ego, ele age de forma ardilosa, como a gente vai ver mais pra frente. Ele age de forma ardilosa. Muitos pensamentos que você pensa ter, você fala, nossa, eu tive um pensamento, né? Alguém falou alguma coisa pra você, você fala, nossa, quem que essa pessoa pensa que é pra falar assim comigo? E aí esse pensamento veio. E aí você acha que é seu. E aí você acha que é seu esse pensamento. E quando você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que esse pensamento não é seu. Aqui no final do vídeo eu vou mostrar uma prática que faz com que você comece a perceber isso. E aí quando você começa a perceber essas conversas do ego, você vai ver que ele vai mudar a conversa. Eu vou falar disso mais pra frente porque é um negócio doido. É doido, parece que tem alguém falando com você. Quando você começa a perceber que o ego tá atuante em você. É loucura o negócio. Mas é o que acontece. E enquanto você não percebe ele, ele age como se fosse você. Ele age como se fosse você. Bom, então vamos dando continuidade aqui. Então as relações é isso que eu estava falando, é porque, como eu falei, a personalidade ela é o veículo de expressão, né? Todo esse conjunto aí de conceitos, preconceitos, de teorias, de cultura e tudo mais servem para que algo se expresse aqui, para que algo se expresse aqui no físico. E o que seria esse algo? É o que a gente falou. Uma personalidade que tem bom hábito vai expressar ou ter a tendência a expressar, a possibilidade de expressar a essência, enquanto que uma pessoa com maus hábitos vai expressar o ego. Né? A pessoa, como eu falei, do hábito da mentira, meu, não tem como. Se você tem o hábito da mentira, de mentir, o ego da desonestidade, o eu da da falsidade vai acabar se expressando. Isso é matemático, não tem como. Agora, a personalidade boa, ela te dá a possibilidade. Não quer dizer que você vai expressar a essência, mas ela te dá a possibilidade, pelo menos já limita que determinados eu se expressem. Né? Porque, como a gente vai ver mais pra frente, uma boa forma de você eliminar determinados defeitos é parar de expressá-los. Vamos dizer assim que eles vão morrer de fome, porque se ele não se expressa, ele não se alimenta. Se ele não se alimenta, em algum momento ele morre. Mas a gente vai falar disso aí mais para frente. Então aí nos leva a uma reflexão, por exemplo, das influências, né, desse mundo externo. Quais influências que nós fomos submetidos, né, quais influências que nós ainda somos submetidos e que nos moldam essa personalidade, e se essa personalidade ela está mais propensa a expressar o que, né?
o ego ou a essência. Então, por exemplo, influências como meio de comunicação, o que nós assistimos, o que deixamos de assistir, os exemplos que nós tivemos, os exemplos que nós temos, a escola, como, né, hoje em dia a gente vê muito falar de bullying e tudo mais, né, o que está se aprendendo na escola, que a criança está desenvolvendo ali na escola, através das pessoas que ela tem convivência ali. Por isso a importância de mostrar valores com exemplos, para que seja mais difícil de determinadas coisas como isso que ocorre muito hoje, como bullying, se envolver com pessoas que têm maus hábitos, por exemplo, né? E a importância de mostrar isso através do exemplo, né? Então a gente tem que analisar isso dentro de cada um de nós para ver aonde que nós fomos influenciados e o como estamos sendo influenciados, beleza? E aí então chegamos para fazer a prática. É uma prática que é chamada de observador e observado, que trata de você usar, de você dividir a sua mente. Eu sei que parece complicado, eu vou tentar explicar de uma forma simples, porque é simples de fazer, né? Vai exigir um certo esforço, mas é simples de fazer. O que você tem que fazer? Você tem que separar a sua mente em dois. Como separar a sua mente em dois? Separar a sua mente em uma que observa os seus pensamentos e outra que vai ser o observado, que são ali os pensamentos que vêm. Então você está observando os pensamentos, observando os sentimentos, aquilo que está sendo gerado ali na sua mente que vão gerar emoções, por exemplo. Então você vai tentar olhar os seus pensamentos como alguém que está olhando algo de fora. Para que você vai fazer isso? Para você começar a identificar determinados pensamentos, porque fazendo essa prática você vai ver que muitos pensamentos que vêm aí na sua tela mental, que vêm aí na sua mente, são pensamentos que de repente ele aparece. Não é pensamento que você estava parando para fazer uma reflexão e algo veio, né? Se você quer fazer um teste como diz, bem interessante para perceber isso, senta em algum lugar para ficar quietinho, respira um pouquinho, né? Faz uma respiração profunda e vê e para ficar analisando, para ficar olhando os pensamentos. Você vai ver a quantia de pensamentos e que muitos pensamentos vêm, que são pensamentos que não tem nada a ver. São pensamentos que você vai olhar e falar, caramba, como que está aparecendo isso aqui na minha cabeça? Então a prática de observador e observado, para você começar a ter essa noção do que está se passando dentro de você, é você dividir a sua mente em dois. Uma que vai observar, você vai ficar de olho nos pensamentos que passam aí na sua cabeça. E outra é o observado, que são esses pensamentos. Então, qual que é o intuito disso? O intuito é de que agora que você entendeu esse conceito, o intuito é que você experiencie isso, porque de nada vai adiantar você ter o conceito e não conseguir ver isso acontecendo dentro de você, não conseguir identificar sua personalidade, não conseguir identificar o ego e principalmente não conseguir identificar a essência. Porque quando você vai fazer suas práticas, por exemplo, vai querer se conectar com Deus, você precisa identificar a sua essência. É ali que você vai receber a sua informação, é ali que você vai captar o que você está precisando conforme você faz a sua oração, a sua prática. Então, é nesse ponto que muita gente falha quando vai fazer a sua prática, a sua oração. Falha porque não consegue perceber o que Deus está mandando, o que Deus está respondendo para você. E você pode utilizar a essência para captar isso, para se inspirar, para trazer isso para fora, para colocando isso para fora, você recebe o que tá sendo falado para você. Então, de nada vai adiantar se você não conseguir começar a experimentar isso. E essa prática do observador observado é para voltar para si, para voltar para dentro e começar a ver esses elementos, começar a ver quais hábitos que eu tenho que estão complicando minha vida, quais hábitos que eu tenho que tem chance de expressar a minha essência. Né? Isso é estar atento, isso é um exercício de concentração para que você possa, após isso daí, começar a ficar presente.
Parar de ficar divagando, parar de deixar a mente louca, né? A mente de macaco que fica pulando de galho em galho. Começar a viver o presente para poder acessar isso que é divino. Então, né, eu demorei um pouco para falar sobre tudo isso daqui, que é para tentar deixar o mais simples possível, né, o mais esmiuçado possível, para que você, além do conceito, possa colocar isso em prática. Então, por exemplo, para colocar, vamos falar agora aqui de uma forma mais passo a passo ainda, para você começar a fazer essa prática de observador observado e a prática de começar a se conectar com Deus, para que você comece a receber, a ter as respostas, né? A ter a noção daquilo que o Cristo está te falando, que Deus está te falando, que os mestres estão te falando. Então, como que você pode fazer essa prática para começar? Porque isso tem que ser feito no seu dia a dia. Você tem que estar sempre atento, sempre tentar fazer o máximo possível para ficar em constante observação de si mesmo, né? Em constante presença, para poder ir enxergando cada vez mais elementos e eliminando o que não presta para que a essência possa se expressar. Mas para começar, eu sugiro que você faça da seguinte maneira. Principalmente se você não tem familiaridade em estar atento, em estar mais concentrado. Então você pega um lugar reservado, né, se senta numa posição confortável, pode ser no seu quarto, por exemplo, senta lá na cama, senta numa posição confortável, né, fecha os olhos, faz algumas respirações profundas. Como que seria respirações profundas? É inspirar mais lentamente, segurar por alguns segundinhos e soltar, né? Por exemplo, ó. Faça isso umas 10 vezes, né? E se não for suficiente, você faz mais lentamente e segura por um pouco mais de tempo. Faça por mais umas 10 vezes. Para que fazer isso? Qual que é o intuito? Primeiro, começar a relaxar seu corpo. Porque você precisa entrar em um estado diferente do estado do seu dia a dia. Para você começar a entender dessa prática. Para você começar a entender de conexão com Deus. Você precisa sair do estado do seu dia a dia, que é o estado de vucu-vucu, estado de muitos pensamentos, e estado de estresse, estado de preocupação, estado de que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você tem que sair disso aí. E a respiração, ela te proporciona disso. Te proporciona isso. Tanto que diz, né? Quem controla a respiração, controla a mente. Quem controla a mente, controla tudo. Porque quem controla a mente tem governo. Tem governo sobre as suas emoções, sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos. E esse é o lance, é você ter que começar a governar sobre si para que esses elementos não passem a lhe causar mais dano. E depois passem a parar de se expressar e depois passem a serem eliminados. Então, respirou para quê? Para começar a relaxar o corpo, né? E depois que relaxou o corpo, é para começar a relaxar um pouco a mente, porque você não vai conseguir captar as coisas, né? Estão com a mente que nem um macaco doido que fica pulando para lá e para cá. Não é possível. Então você faz algumas respirações para você entrar num estado um pouco mais ameno. E aí você observa seu pensamento. Observa o que está passando na sua mente. Observa o que está passando ali dentro de você. Se tem alguma emoção esquisita, por exemplo. Por que tem essa emoção esquisita? Começa a observar. E faça isso diariamente, para que você comece a exercitar isso a ponto de ficar simples de fazer, a ponto de ficar tão simples que você não precisa parar, respirar e tal, e demorar para entrar nesse estado. Não, para que passe a ser algo natural do seu dia a dia, né? Como tudo na vida, a prática leva à excelência. E isso precisa ser praticado. Se você faz as suas orações, se você faz as suas petições, se você faz as suas práticas de meditação e ainda não conseguiu sentir isso, é porque você não está entrando em um estado adequado, porque você não está conseguindo acessar isso que é a sua essência, que é a sua parte divina. A partir do momento que você acessar isso, mesmo que um pouquinho, você vai ser capaz de, de fazer parte disso. E outra coisa, né, que é essencial, por exemplo, você quer se conectar com Deus, você quer se conectar com Cristo, né, com os grandes mestres, você tem que fazer de coração.
tem que ter aquela intenção de verdade de fazer parte. Isso é muito importante. Isso dá uma força tão grande para você conseguir acessar, né, a fonte, acessar a essência, acessar o Cristo. Isso dá uma força tão grande quando você faz de coração, você faz, Senhor, eu quero fazer parte disso, eu quero estar com você, eu quero ter esse acesso, eu quero poder escutar o que o Senhor tem para me dizer. Quando você faz isso de coração, aliado a isso, que é a prática de observador observado, aliado a isso de ficar atento aos elementos que estão dentro de você, você é capaz de, de fazer essa conexão. Né? Você vê que todas essas coisas vão se somando, e aí conforme vão se somando, vão trazendo os resultados para que consigamos de fato então ter essa conexão divina, ter essa conexão com a fonte, né? Ter essa conexão com o Cristo. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês curtiram isso aqui, deixa aquele like maroto aí para que isso possa chegar também a mais pessoas, porque né, o YouTube, a gente sabe, ele dificilmente entrega o conteúdo aí para as pessoas, então o ato de dar o like a ajuda que você faz para que isso chegue a outras pessoas, se isso fez alguma relevância para você, se isso foi de relevância para você. Beleza? Valeu, é isso aí. E em próximos vídeos eu vou falar mais profundo sobre a essência, sobre consciência e sobre o ego. Beleza? Valeu! Tamo junto!